Boa noite. Acho que já estamos ao vivo. E aí, pessoal, como que tá a noite gelada por aí? Aqui tá bem frio e a tendência é piorar nas próximas horas. Vamos esperar a Zaine entrar e o Dr. Eduardo também. Vou chamar a Zaine primeiro, que já entrou aqui na live. O Super Dr. Eduardo. Oi, Zaine, boa noite. Boa noite. E aí, Tudo bem? Lada? Tudo ótimo. Pois é, eu falei que, gente, tá muito frio e a tendência é piorar nas próximas horas. Mas vamos esperar o E aí, doutor Eduardo entrar. Vamos batendo papo enquanto isso. vamos lá. Tá, Então, está... essa. Hã? Oi, pode falar. Não, né? A gente espera que as pessoas, né, interajam, tirem dúvidas, né? Que o doutor Eduardo, né, tem bastante experiência nessa temática, né? Como vocês podem acompanhar, quem não segue ou acompanha o Instagram dele, está sempre compartilhando, né, a rotina dele de cirurgias e é bem interessante, né, para quem tem curiosidade. Estou mexendo aqui nos filtros. Pois eu não, eu acho que no meu não tem não esse negócio não. Acho que não tá bem. É, Então, acho que vai ser bem bacana. Espero que as pessoas façam perguntas mesmo, pra gente ir repassando pro doutor. E também vão mandando, tem um aviãozinho ali, mandem para os seus amigos assistirem, acompanharem a gente aqui ao vivo. E as E quem perguntas você quiser é no fazer balão. pergunta, isso, quem quiser fazer pergunta, pergunta ali no balãozinho, que a gente vai repassando aí ao longo da live. Bom, o doutor ainda não entrou, vamos aguardar mais um pouco. Mas ele está ciente que ele precisa estar ao vivo aqui Ó, para ele a entrou. gente chamar ele. Entrou aqui. Ah, agora apareceu. Então, vou chamar aqui o doutor Eduardo. Boa noite, doutor Eduardo. Oi, pessoal, tudo bem? Ainda tá. Olá. Tá meio travando para mim. Também. Oi. Tudo bem com o senhor? E agora, dá para ouvir? Agora sim, agora melhorou. Não. Oi, doutor Eduardo. Será que é a dele, a conexão? Provavelmente, porque eu tô te vendo bem e você tá me vendo bem, ouvindo também. Então, provavelmente é a conexão dele. Vamos esperar um pouquinho ver se retorna. O ao vivo tem disso, né? Não tem jeito. Ah, ele É. saiu, daqui a pouco deve voltar. Então, acho que a nossa ideia, então, nessa live é trazer para vocês um pouco informações mesmo das doenças do fígado, das doenças do pâncreas. O doutor Eduardo, ele é especialista em transplante de fígado, transplante de pâncreas. Então, para a gente conversar um pouquinho também quando que se faz esse transplante, se é possível. Então, assim, a gente conversar, tirar as dúvidas mesmo das pessoas, né, de quem está assistindo, sobre, né, as doenças do fígado. Aqui ele solicitou aqui para entrar. Solicitou de novo? Aham. Vamos ver se agora vai. Aí, acho que deu. Oi, Vamos doutor ver. Eduardo. Eu estou ouvindo bem, Agora Agora. sim. tá? É Antes estava carregando. para mim tá como 4G aqui, tá com três cruzes. A princípio, eu acho que não é para parar. Não, Agora agora foi. tá perfeito. Tá. Então tá, qualquer Então, coisa a gente já vai vendo já.
Só vou tentar achar uma posição melhor para deixar o celular aqui parado aqui. Tá bom. Queria, então, já de antemão agradecer por ter aceito o nosso convite, por estar aqui presente com a gente nessa noite gelada. E aí eu vou, então, apresentar quem é o Dr. Eduardo. Vou dar uma resumida aqui no currículo. Me corrija, Dr. Eduardo, qualquer coisa. Então, o Dr. Eduardo, ele é formado em Medicina pela UFPR, tem mestrado e doutorado em Cirurgia também pela UFPR. Ele trabalhou durante bastante tempo nos Estados Unidos, com essa parte de doenças, cirurgias do fígado, do pâncreas e transplante. E hoje ele é professor na Federal, aqui na UFPR também, na área de anatomia. É isso, doutor? Correto? É isso aí, é isso aí. Maravilha. Então, só agora a gente está com um pouco mais de gente, só lembrando que se quiserem fazer perguntas, tem ali o balãozinho com uma interrogação, perguntem ali que a gente vai ficar de olho aqui e ao longo da live a gente vai repassando aqui as perguntas para o doutor Eduardo. Doutor, como a gente vai falar de fígado e pâncreas, eu acho que seria legal a gente começar explicando o que é, qual a função do fígado e qual a função do pâncreas, porque a gente tem aqui um público bem diverso, então acho que seria legal a gente começar falando para aqueles qual a função deles e depois a gente entra nas doenças. Perfeito. Então, como o público é bem diverso mesmo, né? Então, qualquer coisa, façam alguma pergunta, tudo, que daí a gente pode ir até um pouquinho mais específico em algum tópico ou outro, né? Mas, de modo geral, então, vamos falar primeiro do fígado, então. Então, o fígado, a principal função do fígado, na verdade, seria, entre aspas, limpar todas as toxinas que a gente absorve no nosso aparelho digestivo. Então, tudo que a gente se alimenta, tudo que a gente come, passa, de alguma forma, pelo fígado. Então, tudo é absorvido no intestino e passa pelo fígado. Então, não importa se a gente come uma feijoada, ou uma maionese estragada, ou uma bebida alcoólica, seja o que for, tudo passa pelo fígado. E o fígado faz essa desintoxicação. Então, essa é a principal função do fígado. Daí tem outras funções, que é a síntese de proteínas para a gente ter proteínas no sangue. A bile, ela tem uma função digestória, ela ajuda na digestão principalmente de gorduras, né? O fígado ajuda no metabolismo de glicose, glicogênio, reserva de glicogênio, entre outras coisas. Lembrar que o fígado é um órgão essencial, a gente não vive sem o fígado. Se a gente ficar sem o fígado, a gente morre. Já diferente do pâncreas. O pâncreas, as principais funções são produzir insulina, que todo mundo ouve falar de diabetes. Então, é muito comum a gente falar de diabetes. Então, existem dois tipos de diabetes, né, que a gente chama de tipo 1 e tipo 2, a gente fala depois, mas que é produzir insulina. No diabetes tipo 1, uma pessoa não produz insulina, por exemplo. Já no tipo 2, por exemplo, ela é resistente à insulina. Até produz, mas não funciona, mais ou menos assim, tá? Então, a principal função seria a produção de insulina. A segunda função do pâncreas importante é que o pâncreas também produz o suco pancreático, que ajuda na digestão. Assim como a bile é produzida no fígado, o pâncreas produz esse suco pancreático que ajuda na digestão também, tá? Mas já o pâncreas, por incrível que pareça, a gente já consegue viver sem pâncreas. É possível você fazer uma pancreatectomia total, que é retirar todo o pâncreas, e repor com insulina e com enzimas pancreáticas via oral, repondo essa função exócrina do pâncreas, mas agora sem o fígado a gente não consegue viver. Então essas são as principais funções do fígado e do pâncreas aí. Interessante, né? Eu não sabia que a gente podia viver sem pâncreas, né? Para É mim foi uma extremamente novidade. raro a gente indicar retirar um pâncreas inteiro, né? Muito, muito raro. Mas Sim, existem casos de doenças pré-cancerígenas que a gente fala, em que a gente acaba indicando fazer isso, sabe? Mas é infrequente. sim. Não, e tipo assim, com o avanço, né, que a gente vê muito essa questão de doença do pâncreas, que é fatal, e enfim, né? Enfim, depois a gente entra nessa parte. Mas eu achei Aham. interessante essa possibilidade de, né, com o avanço da tecnologia, como você disse, da gente repor de forma oral, né, as enzimas. E, lógico, a insulina já é feita, né? Não faz Exatamente. Só que, muitos claro, a anos. qualidade de vida não é fácil para quem fica sem pâncreas, né? Porque você tem que Sim, realmente usar a insulina de uma forma regular, tudo que você se alimenta, você tem que ver quantas calorias tem para ver como repor. Então,
é uma vida um pouquinho bem mais complicada, mas você consegue repor. Já o fígado, esse não tem jeito. Se você ficar sem o fígado, seja qual for o motivo, exemplo, um trauma de acidente de carro, né, que lacere o teu fígado completamente, ou mesmo Sim. doenças que afetem o fígado, esse você não vive sem. Aí teria que fazer um transplante, no caso, né? Não Daí existe teria uma que fazer um outra opção. transplante. Sem Tá. opções, exatamente. Já que a gente falou aqui do fígado, a gente poderia conversar um pouquinho só quais são as principais doenças do fígado que acomete aí a maioria da população. Tá. Então, do fígado, eu brinco que todo mundo acha que o problema é no fígado, né? A pessoa tá com dor de cabeça, ela fala, tô ruim do fígado. Tá com a boca amarga, tô ruim do fígado. Vontade de vomitar, tô ruim do fígado. Todo mundo pensa nisso. E a culpa não é do fígado. Daí o paciente chega com todas essas queixas, a gente faz os exames da função do fígado, tudo e vem tudo normal. As funções estão normais. Mas por que a pessoa culpa o fígado? Porque tudo que a gente se alimenta, de alguma forma, vai passar pelo fígado. Então a culpa é do que a gente come, não é do fígado em si, né? Então começa por aí. Então que a gente sempre culpa o fígado, mas ele não é o vilão da história, não. Sabe, justamente o contrário. É ele que tenta manter a gente saudável, né? Então é o que a gente se alimenta que causa esses sintomas. Bom, dentre as doenças mais comuns do fígado, que a gente mais tem hoje, sem dúvida nenhuma, é a esteatose, né, que é a gordura no fígado. Tá? A população como um todo tem ficado cada vez mais obesa, né? Mesmo no Brasil, a gente tem 40%, 50% aí da população já sobrepeso, acima, ou obesidade mórbida. 40%, 50% pelo menos já fica ou sobrepeso ou obesidade. Então, isso vem associado com o acúmulo de gordura no fígado. De onde que vem essa gordura no fígado? Do que a gente come, né? Então, mesmo raciocínio. Então, essa esteatose acho que é uma das doenças mais comuns que a gente tem e é que mais vai trazer problemas para a população, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais em detalhes da esteatose, né? Segunda doença muito comum de fígado que a gente vê não é bem no fígado, é nas vias biliares que a gente fala, que é problema de vesícula, né? Então tem o fígado, ele produz bile, toda a bile que é produzida no fígado vai direto para o intestino, mas uma pequena parte vai para a vesícula. E a vesícula biliar, ela ajuda a mandar a bile de uma forma programada para o intestino e algumas vezes pode ter pedra na vesícula. Então, essa é uma segunda doença relacionada a fígado que é muito comum, né? Sempre vai ter alguém, né? Quando já é um pouquinho, já com 40 anos de idade, tá, você vai ter um conhecido, alguém, uma mãe, um Ah, tio, eu alguém. já tirei, não precisou nem chegar nos 40. É isso aí. Então, você vê que já é uma coisa comum, né? Não é verdade? Né? Então, isso é uma doença, a pedra na vesícula, né? Existe gente que tem até pedra dentro do fígado, mas a pedra na Nossa. vesícula realmente é uma coisa que é bem prevalente, né? A gente vê bastante na população. E uma outra coisa que a gente vê daí são as hepatites mesmo, né? Essa já é uma frequência bem menor, mas as hepatites existem várias causas, desde medicamentos, né, que a pessoa possa vir a tomar. Hoje em dia muita gente faz reposição hormonal, principalmente com essa moda aí de academia, chip da beleza e assim vai. Então a gente acaba vendo até agora tratamento para COVID, né? Que com polimedicações, assim, várias medicações. Então a gente acaba vendo hepatite medicamentosa, tem hepatite B, hepatite C, tem outras hepatites, mas hoje em dia está cada vez mais frequente no nosso meio. Mas o Brasil é um país de muitas diferenças. Então, algumas vezes, aqui, por exemplo, em Curitiba, a gente não vê tanto hepatite alcoólica, por exemplo, por álcool, mas de repente, num outro estado ou numa outra cidade, você vê muita hepatite alcoólica. Então, a hepatite, de modo geral, a gente fala depois, mas tem várias causas, mas seria, acho que, uma terceira coisa bastante comum que a gente vê os pacientes chegarem no consultório. Tá, você E, comentou ali da vesícula. Aí é bem uma Uhum. dúvida. Então, o fígado produz a vesícula, ó, a bile, e é Isso. encaminhada para a vesícula, uma parte, e o resto vai direto para o intestino. Quando a pessoa tira a vesícula, aquela porcentagem que ia para a vesícula, ela é desviada para o intestino, vai 100% para o intestino. O que acontece nesse processo? Exatamente, continua indo tudo para o intestino. Então, o fígado ele produz, depende de onde você vê a literatura, mas 800 ml, 1 litro de bile por dia. Mas Nossa, na vesícula bastante. só cabe uns 40 ml só. Então, a maior parte já está passando para o intestino. Então, se você não tem a vesícula,
A bile, em vez de entrar uma pequena parte que entrava na vesícula, ela vai continuar passando, mas a maior parte já passava direto, né? Então, essa que é o detalhe da vesícula, que muita gente ainda pensa que a vesícula produz a bile. Na verdade, ela só produz um muco, uma secreção, que se tem uma pedra e obstrui a vesícula, esse muco continua sendo produzido e daí inflama a vesícula. Porque dela vai distendendo, não tem como esvaziar e acaba operando, por exemplo, de emergência, né? Então, isso em relação à vesícula biliar é assim que funciona, sabe? Ah, Não. uma outra coisa, aproveitando, é muita gente que tira a vesícula, acho que como você já retirou, né? Uhum. A pessoa relaciona a retirada da vesícula com muitos sintomas. Algumas vezes a pessoa tem gases, estufamento, inchaço, vários sintomas, e ela relaciona tudo isso com a retirada da vesícula. E não necessariamente é da retirada da vesícula. Muitas pessoas têm gases, estufamento, inchaço, e não é por causa do fígado, é o que a gente come, né? E a pessoa Sim. relaciona isso com a retirada da vesícula. A maioria das vezes não é, sabe? Então a vesícula realmente é um órgão indispensável, né? Interessante. Zaire, você ia fazer uma pergunta? Não, só comentar assim que a minha tia também retirou já a vesícula. Ela aí quando come alguma coisa, fiquei com enxaqueca, mas é porque eu não tenho uma vesícula sempre, né? A culpa, como o médico falou, né? A gente tem os hábitos, né, que não são tão saudáveis e a gente sempre culpa alguém, né? Aí nesse caso são os órgãos. E eu falo assim, com relação ao pâncreas, assim, algumas Uhum. doenças que Isso. Então, do pâncreas, né? Mas só voltando ali, como você comentou, a tua tia, né? E você não consegue mostrar para o paciente que não tem a ver com a vesícula, sabe? É que tem muitos sintomas, os pacientes, e todo mundo, né? Tem muitos sintomas que você são inespecíficos, você não consegue achar exatamente, né, qual é a causa. Daí muitas vezes o paciente vai num médico, dois médicos, três médicos, cada um vai falando uma coisa e vai ficando todo mundo perdido. Mas o tempo passa e a vida segue. Então, o que é sim, importante é descartar coisas graves. Descartou sim, coisas graves, descartou doenças graves, sem problema, né? Então, do pâncreas, né? A principal, acho que, doença mais comum do pâncreas, sem dúvida nenhuma, é a diabetes, né? Se tivesse como pedir para o pessoal levantar a mão, quem tem alguém ou conhece alguém da família mesmo, tio, tia, mãe, vó, que tem diabetes, dá metade ou mais da população, né? Então, a diabetes, acho que é a doença mais prevalente, justamente pelo ganho de peso que a gente tem, principalmente na terceira idade. Então, é muito mais comum a diabetes tipo 2, que é uma resistência à insulina, não é pela falta de produção do pâncreas, que é relacionado com a obesidade. A obesidade cria essa resistência à insulina. Então, a diabetes acho que é a doença mais prevalente, sem dúvida nenhuma. Segunda doença seria a pancreatite, né? Então, existe alguns tipos de pancreatite, mas pancreatite aguda e pancreatite crônica. A pancreatite aguda também depende do meio aonde você está. Ela pode ser causada por bebida alcoólica, né, que pode causar, e pedra na vesícula. Uma pedra na vesícula, ela pode passar perto do pâncreas, onde a bile desemboca, e causar pancreatite, que é a segunda causa mais comum de pancreatite. Hoje, em país industrializado, o primeiro mundo, ou mesmo cidades grandes, tipo como Curitiba, a gente vê muito mais pancreatite por pedra na vesícula do que por bebida alcoólica. Mas algumas vezes você vai em outros estados ou outros países, a bebida alcoólica ganha da pancreatite, tá? Existem outras causas de pancreatite, mas depois a gente comenta. E a terceira doença mais comum de ouvir do pâncreas é o câncer de pâncreas, né? O câncer de pâncreas, existem vários tipos de câncer de pâncreas, mas sempre tem alguém em evidência, alguém conhecido, né? Por exemplo, quem teve o câncer de pâncreas foi o Steve Jobs, por exemplo, né? O da Apple, né? Então ele teve Uhum. um câncer de pâncreas, que era um tumor neuroendócrino, né? O outro, aquele ator do Ghost, eu não lembro o nome dele, Ah, Patrick, Patrick é, Swayze, né? Patrick Swayze. exatamente. Uma coisa assim. Patrick Swayze, exatamente. Teve câncer de pâncreas. Então, assim, sempre o câncer de pâncreas é a terceira doença, assim, que vai ser, não é tão comum, né? Perto, por exemplo, da diabetes, né? Mas em relação a sim. pâncreas é uma coisa que todo mundo vai ouvir falar de alguém que teve na É. vida, alguma coisa assim. E só uma curiosidade com relação a esse câncer de pâncreas. É verdade, assim, como é que tá essa questão da evolução na medicina? Porque o que eu ouvi, né, quando acontece, é que, tipo, descobriu, já tá beira da morte, né?
Como é isso? É verdade? Como é que tem o avanço nessa questão do câncer de pâncreas? Então, o que que acontece, né? Antes falava em câncer de pâncreas, eu brinco que o paciente ele morre antes de chegar no médico, né? Entende? Porque realmente sempre foi um câncer muito ruim, continua sendo ruim, mas muitas coisas melhoraram. Bom, mas primeiro o que faz com que o câncer de pâncreas seja muito ruim é o diagnóstico tardio. Muitas vezes o Hum. paciente vai ter sintomas e a doença já está avançada, tá? Então, de cada 10 pacientes que eu vejo, por exemplo, com câncer de pâncreas, a gente opera 3, 2. A grande maioria, quando chega e vai ter sintomas, ele já está com doença mais avançada, com linfonodos, que são ínguas comprometidas. Por exemplo, você tem uma dor de dente e daqui a pouco você está com uma dor aqui, que é uma íngua, nessa região. No pâncreas, se não dói, quando vai doer algumas vezes, já é doença avançada. Então o diagnóstico acaba sendo tardio, entende? Mas a medicina Hum. tem melhorado. Cada vez mais, vocês, mulheres, a maioria é mulher que hoje em dia, acho que até está na live aí, se bobear, não consigo ver aqui quantas mulheres estão. Vocês, quando vão no ginecologista, vão lá, ele já Hum. pede uma eco de abdômen total. Ele pede uma ecografia. Vocês vão no ginecologista todo ano. Então, esse acesso maior à saúde que está aumentando no Brasil, hoje, para vocês terem uma ideia, 25% da população brasileira já tem acesso a algum plano de saúde. É um número alto. No Paraná, chega a 50%, por exemplo. Então, começa a ter mais acesso a exames. Daí começa a fazer mais diagnóstico precoce. Sim. Entendeu? Daí descobre algumas vezes Ah, uma lesão, está com um pouquinho de sintoma, já vai no médico e já descobre, né? Pode então, falar, com uma doutora Martina. ecografia, antes mesmo de você ter sintomas, se fizer uma ecografia, pode ser possível de pegar um câncer de pâncreas mais inicial, assim. Ou ele demora para ter, para você conseguir visualizar na eco também. Então, a ecografia não é o melhor exame, não tenha dúvida. O melhor seria uma tomografia ou ressonância, tá? Mas uma ecografia na mão de um profissional experiente e com um aparelho adequado, pronto. Ele consegue fazer diagnóstico, consegue ver que tem alterações. Vem Pelo menos sinais para a suspeitar de gente. alguma coisa, né? Para fazer um exame Exatamente. mais. Ou você faz, por exemplo, um exame de fígado, por exemplo, e vem alterado um exame do fígado, e isso leva você a investigar outra coisa, que leva a fazer outro exame e assim por diante. Então, com esse avanço de mais pessoas tendo acesso à saúde, está se fazendo mais diagnóstico e um pouquinho mais precoce. Sim. Mas mesmo assim, é um câncer ruim. Então, Sim. dos cânceres de pâncreas, 85% deles, mais ou menos, é um tipo chamado adenocarcinoma que é muito ruim. Mas tem 15% de outros tipos de tumores que tem um prognóstico muito melhor. O que, que é o muito ruim? Só para vocês terem uma ideia. Pacientes que têm câncer de pâncreas, que você tira tudo, faz quimioterapia quando precisa. A Sim. chance dela ficar livre de doença num prazo aí de 5 anos é em torno só de 10%, no máximo 20%. Significa que 80% a Muito 90% a pouco. doença pode voltar. Só que aquele Sim. que não consegue operar, a chance é zero. Sim. Então, algumas vezes está lidando com zero, uma chance de 10 a 20%. Entende? Então, essa que é a, são os Ok. números que você acaba trabalhando no câncer ruim do pâncreas. Sim. Mas a quantidade e a qualidade de vida, isso a gente tem aumentado, né? Você pode até não curar, mas Sim. você consegue hoje em dia fazer com que viva-se mais. O que que é o viver mais? Antigamente morria em 4 meses um câncer de pâncreas, 3 meses. Ainda tem muita gente assim. Mas o que se estima hoje que os pacientes que conseguem ser operados, que eles consigam viver em torno de 2 anos, 24 meses. Não quer dizer só 2 anos, a média, tá? Uhum. Então as coisas têm melhorado com quimioterapia e com tratamento cirúrgico. Tá. Aí, nesse caso, só quem faz o tratamento cirúrgico, né? Que consegue ampliar esse tempo. Que daí você até comentou Só, que são hoje ainda é poucos que conseguem fazer a cirurgia, né? isso, mas só a quimioterapia também aumenta a sobrevida, Também ajuda. tá? Só que, claro, quimioterapia não é como era antigamente, mas para vocês terem uma ideia também de tempo, sem quimioterapia, costuma-se falar que uma média de 6 meses aí de sobrevida. 6, 8 meses. Com quimioterapia, 12 a 14 meses. Então você aumenta, mas isso é média, pessoal, isso não é tempo, porque volta e meia o paciente pergunta para a gente, mas
Quanto tempo eu tenho de vida? Você sempre erra. Sim. Sempre erra. Porque daí você fala que é 3 meses e ele morre em uma semana, vai falar, puxa, ele falou que era 3 meses. Você fala que é 3 meses e vive 2 anos, puxa, aquele médico Sim. falou que eu ia morrer em 3 meses, né? Então a gente sempre erra, mas existem, claro, números que eu acho importante saber, se eu tivesse, eu gostaria de saber, uma questão de programação pessoal na vida, né? Então é importante ter Uhum. uma ideia, né? Sim. Doutor, a gente tem uma pergunta aqui. Fique à vontade. A, a Maria. A Maria Aham. perguntou por que o paciente com câncer no pâncreas sente tanta dor. Então, quando o paciente com câncer de pâncreas sente dor, geralmente é uma doença mais avançada, porque vai começar a afetar os nervos que estão inervando o pâncreas, e eles vêm lá das costas, praticamente, sabe? Então, geralmente um sinal ruim para a gente, ruim assim no sentido de ressecabilidade, de pensar em tirar, é quando o paciente tem dor. E como ele fica bem perto, lá atrás de toda a região da coluna, da região do dorso, uma região muito enervada, é por isso que causa tanta dor assim, sabe? E realmente algumas vezes é debilitante. Mas hoje em dia existe a medicina, o termo é um termo que cada vez mais tem que ser usado, que chama paliativo. Paliativo não é que você vai largar o paciente, não é isso. O paliativo é conforto, né? Que são Sim. três Qualidade coisas de vida, né? que eu, Eduardo, falo 3 coisas que o paciente nunca deve sentir. É dor intratável, né? Angústia e falta de ar. Sabe? Acho que são 3 coisas que hoje em dia tem como, Sim. na medicina paliativa, você escalonar remédios para o paciente não sentir dessa forma. Então, perfeito. Zane, comentar alguma coisa? Fique à Não, vontade. do câncer. Não, acho que do câncer de pâncreas deu para entender bastante, assim, porque, né, o que se ouve falar realmente que é um câncer agressivo, mas assim, ficou bem claro. Então, até do câncer de pâncreas que você comentou ali, por exemplo, já o do Steve Jobs, por exemplo, ele foi um outro tumor, é um tumor chamado neuroendócrino. É um outro tumor que o prognóstico é bem diferente, tanto que quando ele descobriu, pelo menos no livro, eu li o livro da biografia dele lá, ele nem tratou no começo, sabe? Ficou só observando e tudo, para depois começar a tratar. Então, já a sobrevida muda completamente. Então, tem gente com tumor neuroendócrino que a cirurgia é curativa. Você retira e cura completamente. Eu tenho pacientes que eu operei 8 anos, 10 anos, estão totalmente curados, sabe? Ou mesmo quando a Sim, doença volta, é uma doença de crescimento lento. Então, quando a gente fala do câncer de pâncreas, o adenocarcinoma é uma coisa, o neuroendócrino é outra. Existe um outro chamado tumor de Franz, que é outra. Então, não dá para colocar sim, tudo no mesmo balaio, né? Então, é que alguém fala assim, ah, mas eu sim. tenho alguém com câncer de pâncreas que operou faz 20 anos e está vivo. Mas talvez seja um outro tipo, né? E aí, para diferenciar, os tipos é por biópsia que faz, né? Isso, é por Patologia, biópsia. análise das células. Exatamente, análise das células. A imagem, hoje em dia, tomografia e ressonância, a gente consegue já ter uma boa ideia do que está lidando, sabe? Então, mesmo antes, por exemplo, muitas vezes a gente opera sem biópsia, sem nada, porque pela imagem a gente já sabe do que é. Mas o diagnóstico definitivo, sem dúvida nenhuma, é a biópsia. E dentro da biópsia, ainda dentro do mesmo tipo de tumor, exemplo, neuroendócrino, existem vários graus. Sim. Dentro do adenocarcinoma existem vários graus. Então essa que é a parte, para mim, muito bacana do fígado e pâncreas, que cada paciente é um paciente, sabe? É impressionante. O tratamento é muito individualizado. Não é tudo igual para todo mundo, sabe? Tem as características do paciente e do tumor. É bom ver, né, que tipo a medicina, na verdade, está caminhando para isso, né? Com essa questão da individualização, esse pente fino, né, da patologia, né, das doenças, a gente está chegando né, à conclusão que é realmente individual, que o paciente, né, recuperação, seja a doença em si, seja a história do paciente, né, uma coisa que envolve um monte de fatores para realmente dar, né, um veredito de um diagnóstico ou até de uma cura. Exatamente. Uhum. E é isso que você está falando. Hoje em dia, por exemplo, todo paciente que tem um tumor de pâncreas ou de fígado, a conduta não é mais tomada por um único médico, né? Não é mais assim, ah, é isso. Hoje em dia, nos maiores serviços, tudo tem reunião multidisciplinar. Você reúne com várias pessoas, oncologista, patologista, o oncologista clínico, radioterapeuta, são várias especialidades que se juntam para ver, ó, para esse paciente o melhor é isso.
Para aquele paciente é melhor aquilo, né? Individualizando o tratamento para cada um. Uhum. Temos mais uma pergunta. Me desculpe se eu falei o nome errado, porque agora lendo de novo parece que é Mari e não Maria, mas assim, desculpa se eu errei o nome. É Mas ela quer saber, Maria Cida. ou Mari Arcida também, não sei, é um dos dois. Uhum. Ela perguntou o que podemos fazer para evitar o câncer no pâncreas. Uma ótima pergunta. Então, isso. Os fatores de risco para o câncer de pâncreas, que o adenocarcinoma, que é o mais comum, é tabagismo, né? Então, uma coisa importante que tem que se evitar é bebida alcoólica, né? Então, bebida alcoólica em excesso. E o terceiro, que hoje em dia a gente sabe que é um fator de risco importante, é a obesidade, sabe? Esses são os três principais fatores que levam a ter o câncer de pâncreas. Só que, eu vou te dizer que mais de 80, 90% dos casos, os pacientes não têm nenhum histórico familiar de câncer. Nada. Entendeu? E tem Então não pacientes que tem são. essa genética ligada, não tem muito, né? Acredito que em torno de 10, 15% até dos cânceres de pâncreas pode ter uma parte genética, mas a gente ainda não conseguiu identificar exatamente qual é o gene. São muitos genes. Sim, Exemplo, a Angelina Jolie tirou a mama, porque ela tinha um gene relacionado a câncer de mama, então foi lá e já tirou. Para pâncreas, ainda não existe uma coisa específica. Então não existe nada preventivo. Ah, então vamos tirar o pâncreas por causa dessa parte genética. Entendeu? Sabe? Então a gente vê muita sim. gente, algumas vezes jovem, jovem que eu digo, 40 anos de idade, com câncer de pâncreas e sem nenhum fator de risco. Então ainda tem muita coisa para a medicina evoluir, principalmente nessa parte genética e molecular, para a gente descobrir quem tem chance maior de ter ou não. Mas o que a gente pode fazer é, não fumar, não beber e não engordar, digamos assim. Ou seja, uma vida saudável, né? Entende? Sim. É. É o que acaba sendo fator para a maioria das doenças hoje, né, que a gente conhece. Sem dúvida É, eu acho que, nenhuma, isso mesmo. eu acho que aproveitando que a gente está falando do pâncreas, é, o transplante de pâncreas, ele existe? Como que funciona? Aham. Quando que ele é indicado? Então, o transplante de pâncreas existe, né? Ele não é indicado em caso de câncer, por exemplo, porque você pode viver sem o pâncreas. O que determina, por exemplo, se um paciente com câncer de pâncreas vai morrer ou não, né? Não é a falta do pâncreas. Você pode até viver sem, como eu comentei com vocês ali no começo, né? Então você pode Uhum. até repor insulina, repor enzimas e tudo. O que determina é a malignidade, a biologia do tumor, né? Então, para câncer, está excluída a possibilidade de transplante de pâncreas. Quando que o transplante de pâncreas é indicado hoje? Ele é indicado em pacientes diabéticos, né? Que tem uma dificuldade muito grande no tratamento ou complicações graves. Exemplo, paciente diabético que nem vocês aí, meninas mais novas, tomam insulina, tudo, mas daqui a pouco sempre está tendo apagão. Como é que você vai dirigir um carro? Como é que você vai atravessar uma rua? Entendeu? Então, quando Uhum. faz hipoglicemia, que é baixar a glicemia, e não consegue controlar isso de uma forma grave, pode ser indicado o transplante de pâncreas isolado, que a gente fala. O segundo paciente que pode receber o transplante de pâncreas é o que tem muitas complicações da diabetes. Exemplo, pacientes já estão ficando cegos por causa da diabetes, ou estão arriscando perder perna por causa da diabetes, ou perdendo a função do rim. E quando perde a função do rim por causa de uma diabetes, algumas vezes faz o transplante combinado do rim e do pâncreas. Entendeu? As duas coisas. E o que acontece com o transplante de pâncreas que não é uma coisa tão feita, né? Em Curitiba tem um serviço grande, né, que é do meu amigo o Nicoluzzi, ele trabalha no Angelina Caron, é o maior serviço, é um dos maiores até serviços do Brasil ali de transplante de pâncreas, mas são poucos serviços que fazem. Por que será? Houve uma melhora muito grande nas insulinas. Hoje em dia, se você tem condições, existem dispositivos que você põe na pele, como se fosse um selo, e ele vai fazendo a insulina de acordo, ele mesmo mede de hora em hora, e ele mesmo vai repondo a insulina. Entendeu? Então, melhorou muito as insulinas. Então, o transplante de pâncreas teve um aumento grande na década passada, hoje em dia já não se transplanta tanto, mas ainda sempre tem os pacientes que se beneficiam com o transplante de pâncreas. E o segundo ponto é, o transplante de pâncreas, tecnicamente, não é tão difícil.
mas é o paciente mais complicado que existe. Entendeu? Uma coisa que ninguém entende. Mas por quê? Entendi. O Porque o procedimento paciente... não é simples, só que aí o paciente é todo um... Exatamente. Não que seja, cara, uma cirurgia complexa, mas o paciente... Porque a diabetes, né? A glicemia aumentada no sangue, eu brinco assim em aula e falo para os alunos, ela afeta todos os lugares onde tem sangue, vaso sanguíneo. Tudo. Aonde que você tem vaso? Tudo. Tudo. Eu brinco que isso não é a unha e o cabelo, entendeu? Sabe? Então afeta os olhos, faz ficar cego, faz amputar a perna, faz doença coronariana no coração, sabe? Então, são várias doenças. Então, o paciente é um paciente muito ruim. Então, a Sim. indicação, então, respondendo a tua pergunta, seria pacientes que fazem hipoglicemia graves, né, mesmo, sabe, da, da diabetes. Daí você pensa em fazer. A gente brinca, a gente vive num mundo de Alice, assim. A realidade desses diabéticos de famílias mais simples é impressionante. Você faz um ambulatório, por exemplo, de transplante de pâncreas, uma época eu fazia isso no evangélico, você atende gente de 15 anos, 18 anos, 23 anos, amputados, cegos, sabe? Nossa. É uma tristeza. Mas daí é por Sim. falta de acesso a boas insulinas, acompanhamentos médicos e assim por diante, e daí vem o sistema como um todo, né, de Uhum. saúde, né? Sim. Teve, Ah, teve uma pergunta oi, aí, não Zay. foi? Teve uma Pergunta? pergunta aí. Teve uma pergunta, mas é do câncer de pâncreas. Eu acho que como a gente está no pâncreas, podemos passar a pergunta aqui. Fique à vontade. A Clau perguntou quais seriam os sinais clínicos, além da dor nas costas, nos casos mais avançados de câncer de pâncreas. Então, o pâncreas é um órgão que ele atravessa o nosso abdômen, tá? Ele vai desde o lado direito até o lado esquerdo e depende da localização, ele tem sintomas diferentes. Quando é na região da cabeça do pâncreas, que é onde desemboca o canal da bile ali perto, o Hum, sintoma mais comum é icterícia, começa a ficar hum, com a esclera amarela, ictérico, a urina vai ficando escura, tipo Coca-Cola, as fezes ficam mais esbranquiçadas, sabe? Por quê? Porque a bile tenta passar e o câncer no pâncreas não deixa a bile passar. A bile acumula no fígado. Daí por isso que fica ictérico, daí não é problema hum, no fígado, a pessoa até acha que é problema no fígado, mas descobre um sim. câncer no pâncreas. Isso que eu Daí ia fica falar, com o olho porque quando é amarelo. icterícia, a gente associa A só- imediatamente ao fígado, né? Exatamente. Só que como o canal da bile ali, né, a via biliar vai desembocar no intestino, e nessa parte onde ele está quase desembocando no intestino, fica o pâncreas, então um câncer ali obstrui. Daí fica amarelo, urina escura, as fezes brancas, coceira pelo corpo inteiro, sabe? São os principais sinais, né? Daí junto começa a vir anorexia, que é a falta de vontade de comer, perda de peso, não tem uma causa explicada, a pessoa começa a perder, ou mesmo uma diabetes descontrolada. A pessoa já tem uma diabetes e começa a piorar de uma hora para outra. Ou a pessoa nunca teve diabetes, com 60 anos, daqui a pouco de uma hora para outra fica diabético. Então esse é um outro sintoma que algumas vezes a gente vê. No corpo e na cauda do pâncreas, que é uma região mais para cá, os diagnósticos geralmente são mais tardios, porque ele não obstrui o canal da bile. Então, daí, hum, sendo um pouquinho mais para lá, a pessoa vai tendo dor, anorexia, perdendo peso e tudo, e até um dia que faz uma ecografia e alguém visualiza, tem algo de errado no pâncreas. Que daí gera uma tomografia, uma ressonância e descobre o câncer de pâncreas, tá? E por fim, sim. alguns pacientes podem ter muita diarreia também, sabe? Ou inflamação no pâncreas e faz o diagnóstico. Mas o mais comum, sem dúvida nenhuma, é dor, anorexia, perda de peso ou icterícia, quando é do lado direito, que é ficar todo amarelo. Sei. A gente extrapolou um monte, né? Agora o pâncreas, né? Esquecemos o Não, não fígado. tem problema. Vamos trazer um pouquinho o fígado de volta. Falar um Uhum. pouquinho. Eu vou falar um pouco da cirrose, né? Que muitas pessoas associam, tipo, logo de cara com o álcool, né? Abuso Isso. de álcool, enfim. Mas existe outros tipos para a gente, né? Trazer à tona para as pessoas irem, né? Se ambientando de outros tipos, né? Que elas podem também se cuidar e evitar, enfim, de cirrose hepática. Então, aproveita e até muda a pergunta. Vocês duas, qual que vocês acham que é a causa mais comum de cirrose hoje no nosso meio?
medicamento, assim, a meu ver. Eu falaria medicamento também. Então, gordura no fígado. Ah, Entendeu? Então, é essa que é a ideia das pessoas. Todo mundo pensa medicamento. Hoje, a causa mais comum hoje nos Estados Unidos, o Brasil está indo nessa direção, né? É gordura no fígado. A gordura no fígado, que é a esteatose, até ela não tem tanto problema. O problema é que tem gente que começa a ter cada vez mais gordura e essa gordura vai inflamando o fígado, tá? Daí, inflamando o fígado, começa, em vez de chamar esteatose, a gente chama de esteatohepatite. Hum, Esteato vem de gordura, né? Esteatohepatite é uma hepatite por causa da gordura. E nessa esteatohepatite não alcoólica, que é por causa de gordura, ela vai inflamando o pâncreas, o fígado. O fígado, ele vai tentando se regenerar. Ele inflama, tenta regenerar. Inflama, e nisso ele vai fazendo fibrose. Como se fosse uma ferida que forma uma casquinha, entre aspas, lá dentro a mesma coisa. Ele vai fibrosando. Vai formando fibrose, fibrando, e ele vai ficando duro, que é a cirrose. Então, a causa mais comum hoje, já no nosso meio, já está virando, a gente chama de NASH, que é esteatohepatite não alcoólica, que é por causa de gordura. Segunda causa, bebida alcoólica, né? Novamente, isso também depende de região para região, mas de bebida alcoólica ainda é um ponto importante. Eu já vou falar um pouquinho de bebida, me lembro até de falar um pouquinho de bebida depois. Outras tá. causas são da hepatite, tá? Hepatite B e hepatite C. A hepatite B cada vez mais é raro, porque já faz parte do calendário de vacinação. Então, é bem provável, talvez vocês tenham sido vacinados quando crianças. Então, hoje em dia já faz parte, então é muito mais raro. Já a hepatite C, ela não tem vacina para hepatite C. E ela pega geralmente através de transmissão sanguínea. Como que pega a hepatite C, por exemplo? Pode pegar uma transfusão, ou seringas de pessoas que usam drogas, ou mulheres manicure, entendeu? Você vai lá na tua manicure, a manicure pega o alicate, você não leva o teu alicate de unha, e dela já tirou o bife de uma outra antes, e ela tira um bife teu, entendeu? Claro que a chance de pegar é muito baixa, mas existe, porque a transmissão é via sanguínea. Então, daí vem a hepatite, né, viral, que é hepatite B e C, e daí existem várias outras causas de cirrose, várias outras. Acúmulo de cobre no sangue, acúmulo de ferro, que chama hemocromatose, hepatite autoimune, que o próprio corpo cria contra você mesmo. A do cobre se chama doença de Wilson. Existe cirrose biliar primária, existe colangite esclerosante, existe diversas outras causas de cirrose que as pessoas não conhecem, tá? Tá, O então que a só para ver palavra se ficou claro. A cirrose, então, é denominado cirrose quando você tem essa fibrose no fígado. E aí, isso, no local que existe a fibrose, aquele pedaço do fígado não tem mais função, seria isso? Porque daí a gente. isso, isso. Só É, que ele acontece como um todo, não é só num pedaço. O processo de é fibrose generalizado. é generalizado, a não ser que seja uma doença muito específica, tipo sim. colangite esclerosante, alguma outra coisa, mas a de álcool, a de gordura, a de hepatite, tudo, é tudo o fígado inteiro. Daí o fígado vai ficando fibrosado e existe um certo grau de fibrose, que vai lá, um fibrose grau 1, 2, 3, 4, 5, que é uma cirrose mesmo. E o que que acontece? Qual é a função do fígado? Todo sangue passa pelo fígado para desintoxicar. Se ele está Aí sim. Uhum. puro, o sangue não consegue passar direito, não consegue Hum. filtrar direito. Daí começam os problemas com a cirrose. E é uma doença muito silenciosa. Quando vai dar problema, já está com cirrose. Ele não causa muitos sintomas. Entende? Então a pessoa muitas vezes vai descobrir numa fase avançada, tá? Ou a pessoa sabe que tem gordura no fígado, faz os exames. Ah, só rapidinho. Esteatose e esteatohepatite, que eu falei da gordura no fígado e a inflamação. Qual é a diferença básica entre um e outro? Na esteatose, você só tem a gordura. Na esteatohepatite, além da gordura, os exames de sangue alteram. Começa a alterar os exames da função do fígado, né? Mas muitas Uhum. vezes o paciente tem lá 40, 50 anos, tem gordura, tem os exames alterados, mas ela não muda os hábitos, né? Porque se você não mudar o hábito, você só vai tratar ao redor, entendeu? Todo paciente chega, mas qual é o remédio para esteatose? Qual é o remédio para gordura no fígado? Não existe um remédio específico. Você trata muitas coisas ao redor, né? A pessoa tem diabetes, você controla a diabetes. A pessoa tem obesidade, você dá medicação para tentar
diminuir a obesidade, tem pressão alta, para pressão alta ia-se colesterol e assim por diante. Mas a causa do problema mesmo seria perder o peso. E as pessoas, infelizmente, isso não é aqui só, em tudo quanto é lugar. Muito difícil mudar hábitos, né? Hábitos são uma coisa muito difícil de mudar. Com É. certeza. Você pediu para lembrar sobre A bebida bebida alcoólica. alcoólica. Quanto que vocês acham que é uma quantidade segura para a mulher beber todos os dias por um prazo aí de, sei lá, 10 anos, 15 anos? E agora? Ó, Eu não. eu já ouvi falar, eu não bebo, mas eu já ouvi falar que uma taça de vinho por dia era ok. Aham. Mas assim, eu Depende do chutei tamanho aqui. da taça, né? Aham. É. Exatamente. Então, o que acontece é assim, tá? A gente costuma falar que, né? Claro que existe uma predisposição individual de cada pessoa, mas se você tomar todos os dias, por 10 a 15 anos, então em 15 anos, uma dose, entendeu? Tá? Ah, deu uma Então, travada, doutor. Você pode repetir? pode, uma dose por dia, por um prazo de 15 anos, para mulher, pode ser suficiente para causar cirrose. Entendeu? Em homem, é 2 doses. O que, que é uma dose ou 2 doses? Seria, É. né? Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver aqui que não está carregando tão bem meu celular. Eu estou com medo de ficar sem bateria. Deixa eu só ver aqui. Pronto, acho que agora já voltou a carregar. O que, que é uma dose de bebida? Uma dose de bebida seria uma lata de cerveja, entendeu? Por todo dia, né? Ou uma taça grande, né? De vinho, é, ou uma dose de uísque, entendeu? Isso só para vocês terem uma ideia. Então, um homem que toma 2 latas de cerveja por 15 anos, ele pode ter cirrose. Então, esse já é um fator de risco. Estou falando de todos os dias. Então, não existe uma dose segura que a gente vai pensar, ah, não, mas eu só bebo uma taça por dia. Não. Dependendo do tamanho da tua taça, não é suficiente. Você pode ter problemas, sabe? Mas ao mesmo tempo eu brinco que o pedreiro que cuidava na minha casa, lá quando a gente era pequeno, que fazia todos os serviços que precisava na casa, ele tinha 70, 80 anos e uma das formas de pagamento dele, que tinha que fazer o pagamento, era comprar um garrafão de pinga por semana. E ele tomava um garrafão de pinga por semana e não ficava bêbado. E não tinha cirrose, foi morrer de câncer de próstata. Então existe uma predisposição de cada pessoa, né? Tá? Sim. Por via das dúvidas, se controle, né? Exatamente, exatamente. Além da bebida alcoólica dificultar você trabalhar de uma forma adequada, né, o nível social e tudo, né? Então é uma coisa complicada, né? Não é tão, não é tão aceito assim quanto as pessoas imaginam, né? Sim. É. Zaine, acho que a gente tem duas perguntas e a gente está quase acabando o nosso tempo. Você quer fazer as duas perguntas que o Eu pessoal não fez? botei aperto no balão para ler, porque para mim Não, passou. perguntaram no chat mesmo. Então, peraí, a Mari perguntou se a gordura no fígado é o colesterol. Maria, desculpa, que ela me corrigiu, que é Maria. Essa gordura no fígado é o colesterol elevado? Então, na verdade, a pessoa que tem gordura no fígado, ela começa a ter várias coisas alteradas que vêm junto. A gente chama isso de síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? A pessoa daí tem gordura no fígado e começa a ter colesterol elevado, começa a ter a glicemia elevada, pré-diabetes, começa a ter pressão alta, começa a ter vários outros problemas de saúde. Agora, quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? Entenderam? Sabe? O Sim. mais comum é a obesidade nascer antes do colesterol. Tem gente que tem distúrbios de colesterol, a resposta é sim, né? Mas o mais comum, sem dúvida nenhuma, é a pessoa ter a obesidade e ter junto a gordura, o colesterol, tudo. Não o colesterol ser o culpado, entendeu? Ele é consequência, tá? Tá. Aí tem uma pergunta da Lucinha. Perdi minha mãe por conta da cirrose e acredito que isso possa ser hereditário, pois, devido a alguns sintomas, procurei um médico, como me passou alguns exames que deu alterações. O que seria infiltração? Então, vamos lá. Por exemplo, quando fala em filtração, eles falam em filtração gordurosa, tá? Então, geralmente, pode ser uma infiltração de câncer, né? Mas a infiltração gordurosa é uma coisa muito comum. Geralmente, tem gente que tem gordura no fígado e não é obeso, né? Mas a grande maioria é por obesidade, tá? Então, é,
Em relação aos exames de fígado alterados, né, por exemplo, o exame de fígado alterado mais comum quando se tem gordura no fígado é um chamado gama-GT, tá? Que chama gama-glutamiltransferase, que é a gama-GT. Quando ele está aumentado isoladamente, só ele, geralmente é por causa da gordura no fígado. Agora, quando tem outros exames alterados, que é TGO, TGP e assim por diante, aí você tem que prosseguir a investigação para descobrir outras causas de doença. Então, respondendo à pergunta dela se ela tinha vários exames de fígado alterado, tem que ver se pode ter alguma coisa familiar. Por exemplo, depósito de ferro, depósito de cobre, hepatite autoimune, outras doenças associadas a isso. Mas teria que ver melhor. Mas, novamente, o mais comum é não ter essa relação familiar. Entendeu? Sabe? Esse é o mais comum. Eu perdi uma tia minha por cirrose, só que, tipo, eu tava longe, então não tinha como eu ajudar, assim, tipo assim, com essa questão de investigativa, junto com os médicos, mas assim, ela fumou por muitos anos. Mas assim, Aham, ela era magra, só que aí eu não sei, aham. sabe assim, não sei. Mas se pode, a gente pode É, associar com essa questão do hábito do tabagismo ou, o enfim. tabagismo é um pouquinho mais controverso, sabe? Em relação a ser a causa de uma cirrose ou não. Mas tem muitas coisas que você não descobre. Quando a gente não descobre a causa, a gente chama de idiopático. Idiopático você não sabe a causa. E é uma causa grande até de cirrose. Você faz vários exames e não descobre. É mais ou menos assim. Tem mulheres, por exemplo, uma doença comum que tem lúpus, tá? Que é uma doença autoimune. Tem gente que tem artrite. Por que um tem artrite e o outro não tem? É mais ou menos Sim, isso, né? Só que todo ser humano, né, isso é normal da gente, a gente quer ter uma explicação para tudo na vida, na verdade, né? Todo mundo quer uma explicação. Agora com o Covid nem se fala. Quem pega o Covid quer saber de quem pegou, não é verdade? Só quer saber de quem pegou para pronto, já dá uma bronca. Fica Mas é verdade. fazendo uma anamnese, assim. É uma necessidade que a gente tem, né? Mas ninguém sabe exatamente, né? Então, algumas vezes sim, acontece isso, né? Mas o que a gente pode fazer para evitar é ter uma vida regrada, cuidar da alimentação, fazer atividade física, essas coisas é o que está dentro do nosso alcance, né? sim, Sim. com É, certeza. eu acho que a gente passou bastante. Ah, claro, a gente poderia ficar falando mais um monte de tempo aqui, porque tem o assunto é vasto e muito interessante também. Eu acho que o pessoal também gostou Gostou. bastante, participaram. Então, só para falar ali que teve uns comentários de pacientes, doutor Eduardo, falando que o senhor é ótimo, muito atencioso. Então, assim, legal ver, adoro ver os comentários de vocês também, as participações. E a gente só tem a agradecer, porque eu acho que foi uma aula hoje, eu aprendi muita coisa. Por mais que a gente seja da área da saúde, não tem como, né? Vocês estão muito mais na clínica ali, na prática, então as informações que vocês passam para a gente não, extremamente valiosa. Então, eu queria agradecer a sua participação e queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí pro pessoal que já está assistindo e que vai assistir depois também. Bom, primeiro eu agradeço o convite. Os pacientes que me conhecem, tudo sabem que eu gosto de conversar, na verdade, né? Gosto de conversar, explicar, falar bastante coisa, né? E de fígado e pâncreas a gente podia ficar falando o dia inteiro aqui, né? Isso realmente, talvez porque a gente gosta do que faz, né? Então a gente realmente acaba até se empolgando e até falando demais, né? É, mas é um assunto muito bacana e todo mundo tem alguém na família que já teve algum problema de fígado, de pâncreas, né? Como vocês mesmos estão falando, né? Então, eu agradeço o convite, né, até para desmistificar algumas coisas em relação ao fígado, né, como a gente falou com vocês, e qualquer coisa aí é só avisar, tem uma disposição. Então Não, tá. perfeito. Muito obrigada. Eu também É, adorei, foi ótimo. E as pessoas, né, sigam, acompanhem o trabalho que eu sempre vejo, corrido, e vai cirurgia, o doutor sempre, né, compartilhando, né, as coisas no Instagram. E é isso, vamos em frente, né? Que espero que as pessoas, né, se cuidem, seus hábitos, que, né, consigam manter seu fígado e seu pâncreas saudável por mais tempo aí. É isso aí. exato. Eu brinco que eu falo para os pacientes, vamos em frente, tem que ir em frente. A gente, na vida, É, são muitas coisas que a gente não escolhe na vida, né? Muitas coisas, né? E uma dessas é isso, doenças de fígado e pâncreas, tem, como a gente falou, obesidade, tem o tabagismo, tem bebida alcoólica, essas coisas, mas de modo geral, ela afeta muita gente boa. Sabe? Gente sim, que
tem uma vida boa, tem uma vida regrada, sabe? E acontece. Mas eles têm que ir em frente, né? É. Seja o que você encontrar, você tem que seguir em frente e fazer o melhor possível, né? Então, agradeço vocês aí o convite. No que precisar, só avisar. Muito obrigada. E só avisando o pessoal que a próxima live vai ser sobre saúde ocular com o oftalmologista. Então fiquem ligados que a gente vai soltar aí a data da próxima live. Então é isso, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Zaine. Boa noite, doutor Eduardo. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tá ok. Tchau. Obrigado, pessoal. Até mais. Vamos em frente. Até. Tchau, tchau. Vamos